Fala galera, tudo bem? Eu sou o Cadu Cesário, criador do método Cut to Grow, e essa é a terceira e última aula da nossa jornada, a aula onde tudo se conecta, gente. Mas antes de começar, eu preciso te fazer um pedido. Se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, para tudo agora. O link está aí embaixo, porque hoje não é uma aula para assistir solta, gente. Hoje é o fechamento de uma história que começou lá atrás, uma história sobre oportunidade, sobre o crescimento, gente, e sobre ocupar um espaço que ainda está vazio na maioria das cidades. Deixa eu te lembrar aonde a gente chegou. Na primeira aula, você descobriu uma coisa que muita gente nunca tinha parado para enxergar. Tá lembrado? Existe uma demanda enorme de mulheres procurando ajuda, porque o cabelo não cresce. E existe uma vaga aberta para quem souber resolver esse problema. A vaga de especialista em crescimento. Na segunda aula, você entendeu que esse profissional faz diferente. Você viu a lógica do método, que o cabelo cresce da raiz, mas quem sustenta o crescimento é a ponta. Que o corte certo, em vez de encurtar, faz o cabelo crescer. E que isso não é talento, nem sorte. É método. E talvez a maior descoberta tenha sido essa. A confiança vem depois do método. Então, agora chegou a hora de dar o próximo passo. Por quê, gente? Porque entender a oportunidade é importante. Entender a lógica também. Mas existe uma pergunta que vale mais do que todas as outras. Como sair do lugar onde você está hoje e se tornar aquele profissional que a cliente procura quando tem um problema de verdade? Aquele nome que passa de indicação em indicação. Aquele nome que aparece quando alguém fala: meu cabelo não cresce. É, filho, porque é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje, tá? Mas antes, eu tenho uma promessa para cumprir. Você acompanhou o diagnóstico, você acompanhou a lógica do método e o começo da transformação. E hoje eu vou te mostrar o resultado final daquele cabelo. O antes e o depois completo. Depois disso, eu vou te mostrar o caminho. Os 3 passos que transformam um profissional comum em referência em crescimento na sua própria região. E no final da aula, eu vou abrir uma porta. Uma oportunidade para quem decidiu que não quer apenas assistir, quer ocupar essa vaga. Então, fica comigo até o final, porque hoje não é só o encerramento dessa jornada. Hoje é o dia de decidir o que você vai fazer com tudo que aprendeu até aqui. Eu vou começar cumprindo a promessa que eu te fiz. Lembra da modelo que eu venho acompanhando desde a primeira aula? Agora chegou a hora de você ver o resultado. Olha, o que acontece conforme a escova passa? A ponta que estava rala, quebrada, agora está cheia. O cabelo ganhou leveza, ganhou movimento, ficou mais bonito, mais saudável. E agora preste atenção numa coisa importante. O que eu faço questão de te falar com sinceridade, isso aqui que você está vendo é um ótimo resultado, mas não é o principal, gente. Sabe qual é a verdadeira transformação do Cut Grow? Não é a de hoje, é dos próximos meses. Porque o Cut Grow não é um corte que resolve tudo numa tarde, gente. Ele é um tratamento. E esse cabelo que você está vendo aqui, daqui a 3 meses está mais forte. Daqui a 6 está maior e mais cheio. Daqui a 1 ano, ele é outro cabelo, gente. E é aí que está o ouro, galera. Preste atenção no que isso significa para você como profissional. Uma cliente que faz um corte comum volta quando? Daqui a uns meses, se voltar. Mas uma cliente que entra num tratamento de crescimento com você, ela volta e volta. Porque ela está vendo o cabelo dela melhorar a cada visita. Eu tenho um cliente que me acompanha há anos, corte atrás de corte, e o cabelo dela fica mais bonito a cada vez. Isso não é uma cliente. É uma cliente fiel que enche sua agenda todo mês, pelo resto dos anos, gente. Quando você vira especialista em crescimento, você não ganha uma cliente.
você ganha uma cliente fiel que fica. E olha, se você está pensando, tá, Cadu, mas isso é como você que é craque. Cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Esse resultado não está acontecendo só na minha mão, está acontecendo com cabeleireiros do Brasil inteiro, de toda a realidade que você imaginar. Por causa do Cut to Grow, eu parei de cortar repicado. Por causa do Cut to Grow, eu comecei a conversar com a cliente antes de pegar, né? Por causa do Cut to Grow, minha agenda está lotada. Por causa do Cut to Grow, eu corto com confiança e a certeza que o resultado vai ser impecável no final. Ó, a Valéria é uma das nossas alunas e olha o que o método fez pela carreira dela. Preste atenção na variedade de gente. A Karina, da cidade pequena, do interior, daqueles que a gente acha que ninguém vai valorizar, e valorizou. Hoje ela é procurada na cidade dela, gente. A Carol atende em casa, sem salão chique, sem estrutura nenhuma, e mesmo assim virou referência de crescimento na região dela. E a Francisca tinha vergonha de aparecer. Achava que precisava fazer vídeo, mostrar a cara para dar certo. Não precisou. O trabalho dela falou por ela. Sabe o que a Karina, a Carol e a Francisca têm em comum? Não é a cidade, não é o tamanho do salão, não é gostar de aparecer, é método. Foi a mesma coisa que mudou o jogo para as três. E pode mudar para você também, não importa de onde você está começando. E se ainda tem uma voz aí dentro falando, mas a minha realidade é difícil. Deixa eu te contar de onde eu vim. Eu não comecei nesse salão que fatura hoje. Eu venho da Vila Kennedy, gente, da favela do Rio de Janeiro. Eu comecei lá embaixo, lavando o cabelo, varrendo o chão do salão, sem conforto nenhum, sem ninguém para me mostrar o caminho. A minha realidade não era fácil, galera. Tinha mês que o dinheiro não fechava. Tinha dia que parecia que nada ia dar certo. Mas eu apostei numa coisa que ninguém estava olhando. Esse jeito de cortar para fazer crescer. E foi isso que tudo mudou na minha vida. Hoje eu tenho um salão dentro de um shopping, numa das áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Hoje o salão fatura mais de 300 mil reais por mês só de corte. Eu levei minha família para conhecer o mundo, gente. Levei eles para a Europa. E não foi porque eu tive sorte, nem porque eu nasci com talento. Foi porque eu aprendi a fazer uma coisa que o mercado inteiro ignorava. E olha o que eu quero que você entenda. Se funcionou para mim, que comecei do absoluto zero, sem dinheiro, sem nome, sem estrutura, imagine para você, que já está aqui, que já sabe cortar, que já tem um caminho andado, gente. A sua realidade não é desculpa, a sua realidade é o ponto de partida, igual a minha foi. E é por isso que eu preciso te mostrar uma coisa agora, porque eu não quero que você demore anos, que eu demorei para descobrir tudo isso sozinho. Eu quero te entregar o caminho pronto. Então, deixa eu te mostrar o caminho. Como sair de onde você está hoje e se tornar referência que as clientes procuram quando o assunto é crescimento capilar. Eu resumi tudo isso em 3 passos, galera. Mas antes de começar, eu já sei o que você está passando aí na sua cabecinha aí, de muita gente também. Tem gente aqui que nem se considera do corte. Cadu, o meu forte é química e a escova. E as pessoas me conhecem por outra coisa. Tem gente que já é cabeleireiro e tá meio desconfiado, gente. Ó, me especializar no corte só? Será que não é furada? Tem gente que nunca pegou nenhuma tesoura na vida e tá sentindo de fora. Galera, para tudo. A receita que eu vou te passar agora vale para todo mundo. Aqui, gente, sem exceção. Se você vive de um outro serviço ou crescimento, você não larga o que já faz, gente. Você soma o serviço mais procurado e menos oferecido que existe. Se você já é cabeleireiro, especializar
não é cortar menos. É parar de ser mais um e virar um nome que a cliente procura por um motivo. Se você nunca cortou, sinceramente, melhor para você. Aprende tudo certo desde o começo, sem os vícios que travam quem cortou o cabelo errado a vida inteira. Agora, deixa eu te dar um aviso, e esse é sério. Cuidado com você que já corta há anos e acha que não tem mais nada a aprender, tá? Lembra da história que eu te mostrei hoje? 30 anos de carreira, 9 anos de carreira, gente que tinha visto de tudo na profissão e mesmo assim falou que esse método entregou o que nenhum curso tinha entregado, gente. Se elas, com toda essa estrada, ainda tinham o que aprender, imagine com quem cruza os braços achando que já sabe de tudo. E esse é o profissional que daqui a uns anos está de salão vazio, ou preso, cobrando R$80 no corte. Brigando por preço, gente. Enquanto o cabeleireiro do lado vira referência e cobra o triplo, cara, o mercado não espera quem parou no tempo. Então, não importa de onde você está vindo, esses 3 passos são para você. E preste atenção, porque isso aqui já vale a aula sozinho. O primeiro passo é dominar o método. E você já teve um gostinho deles, dessas 2 aulas, né? Lembra da primeira aula? Você aprendeu que antes de cortar, você entende o problema. Senta com a cliente, pergunta, e aí, o que você manda? Investiga até achar a causa raiz, gente. Que o não cresce dela quase sempre é quebra, não quebra. E na segunda aula, você entendeu a lógica. Que o cabelo cresce da raiz, mas quem sustenta o crescimento é a ponta. E que o corte certo engorda a ponta, em vez de roubar o comprimento. E é por isso que ele fez crescer. Isso é dominar o método. Diagnosticar, cortar para fortalecer, finalizar revelando o resultado. E quando você tem isso na mão, o medo vai embora. Porque você para de chutar e passa a seguir um caminho. E esse é o primeiro degrau. Mas dominar o método sozinho não enche sua agenda. Por isso, o passo 2. O segundo passo é conseguir as suas primeiras clientes do Cut to Grow, gente. E aqui eu preciso quebrar uma ideia errada que a maioria tem. A maioria acha que conseguir cliente é uma questão de divulgação, de postar mais, aparecer mais, anunciar mais. Não é. O que faz a cliente querer o Cut to Grow não é você falar que faz, é ela enxergar um problema no cabelo dela que ela não sabia que tinha. Deixa eu te explicar. Porque isso muda tudo. Se você já atende, repara numa coisa. A sua cliente de alisamento de escova, ela senta na sua cadeira e nunca pediu para resolver o crescimento. Sabe por quê? Não é porque ela não quer o cabelo crescendo, é porque ela desistiu. Ela acha que o cabelo dela é assim e pronto. Ela nem sabe que tem solução. Então o seu trabalho não é oferecer um serviço, é abrir os olhos dela para um problema que ela parou de enxergar. É aqui que entra o que você aprendeu nessa jornada. Quando você faz aquele diagnóstico e mostra para ela onde o cabelo está quebrando, quando você explica porque ela parou de crescer e que dá para resolver, você não está oferecendo, você está revelando. E é impossível ela não querer, porque você acabou de mostrar uma esperança que ela tinha perdido. Tá vendo a diferença? Quem só divulga, escuta. Depois eu vejo. Quem diagnostica, escuta. Quando a gente começa e diagnosticar desse jeito, é método, não é sorte, não é lábia. E se você ainda está começando sem cliente, o caminho é o mesmo. Muda só em quem você pratica. Pega alguém próximo e faz o diagnóstico de verdade, completo. Não é, deixa eu cortar seu cabelo para treinar. É, deixa eu te mostrar porque seu cabelo parou de crescer. A diferença entre 2 frases é o que separa um iniciante de alguém que já parece especialista no primeiro atendimento. E essa segunda frase, de novo, depende do método. Olha o caminho, ele é simples de entender. Você não corre atrás de cliente, gente.
Você abre os olhos dela, mas fazendo isso de um jeito que ela confie, diga assim, né? Lê o cabelo dela na frente dela, acha a causa, explica com autoridade. Isso é método funcionando. Sem ele, você está só palpitando. Com ele, você vira a pessoa que enxergou o que ninguém tinha enxergado. E o terceiro passo é o que de verdade se torna referência. Conseguir uma cliente é bom, mas o que muda na sua vida é a cliente que volta e que indica. Lembra do Cut to Grow, que é um tratamento? A cliente entra num processo de meses. E tem um detalhe que faz toda a diferença, quase ninguém faz. Você precisa mostrar um plano para ela. No primeiro atendimento, não fala só, ficou lindo. Fala assim, hoje a gente deu o primeiro passo. Daqui a 3 meses a gente faz isso. Em 6, seu cabelo vai estar bem aqui. Você desenha o futuro do cabelo dela, gente. E aí, ela já marca o retorno antes de sair. Porque ela não tem um corte, ela tem um plano. E olha, eu sei que pode bater um receio aqui. Mas Cadu, e se prometer o cabelo não chegar lá? Por isso que eu não estou mandando você chutar uma promessa. Mostrar o plano não é adivinhar, gente. Quando você aprende a ler o cabelo e calcular o que ele precisa, você consegue prever o caminho com segurança. Você não promete no escuro. Você promete porque você sabe aonde aquele cabelo vai chegar. E é isso que te deixa tranquila para desenhar um futuro para cliente sem medo, gente. Quem tem método, promete com confiança. Quem não tem, é que fica inseguro. E quando a cliente volta no segundo e no terceiro corte, com o cabelo já melhor, você mostra o antes, lá do começo, lado a lado. Ela vê a própria evolução e se orgulha e mostra para todo mundo. Cliente orgulhosa é a sua melhor propaganda. É assim que uma cliente vira 10 e que você aos poucos vira um nome lembrado na sua região. Gente, então olha o caminho completo. Passo 1, você domina o método e perde o medo. Passo 2, você consegue suas primeiras clientes. Cara, passo 3, elas voltam e indicam. E você vira referência na região. Esse é o caminho que transforma um cabeleireiro comum, especialista procurado. E hoje, eu não vim aqui só te mostrar ele, eu vim te entregar ele pronto. Deixa eu te mostrar como. Então é isso, galera. Esses são os 3 passos para você virar a referência em crescimento na sua região. E se você chegou até aqui, é porque você não quer só assistir, né? Você quer fazer, quer pegar a tesoura e aplicar isso na cliente. Então deixa eu te apresentar o lugar onde você aprende a fazer do começo ao fim, com o passo a passo completo, na ordem certa. O meu curso Cut to Grow foi onde eu coloquei tudo que eu sei, tudo que eu construí em mais de 120 mil cortes de cabelo, gente, para te ensinar a fazer o que você viu nessas aulas, na sua mão, na sua cadeira, com as suas clientes. E eu sei que no segundo que eu falei a palavra curso, teve gente aí que já pensou, ai Cadu, mais curso? Eu te entendo, gente, de verdade. Quem nunca comprou um curso empolgado, assistiu a primeiras aulas e largou no meio, sem aplicar nada? Cheio de teoria bonita que não funciona na cadeira de verdade. Então deixa eu te falar logo, porque o Cut to Grow não é isso. O Cut to Grow não é teoria. É o passo a passo exato que você me viu fazer nessa aula, gente. Ele responde uma por uma todas as dúvidas que ainda estão na sua cabeça. Deixa eu te mostrar. Você deve estar pensando agora, tá, Cadu, mas como é que eu aprendo a diagnosticar o problema da cliente de verdade? Gente, é para isso que eu tenho as aulas de diagnóstico. Eu pego cabelos reais e analiso na sua frente. Mostro o que eu pergunto, o que eu olho e o que eu observo em cada tipo de cabelo. E tem mais. Além das aulas, você tem ainda a nossa biblioteca do Cut to Grow, gente. Todas as nossas lives, gente, diagnóstico, gravadas. São dezenas
de cabelos diferentes, casos diferentes, problemas diferentes, você vai poder ver o diagnóstico de todo tipo de cabelo, quantas vezes você quiser, com isso na mão. Não tem como você não aprender a ler qualquer cliente que senta na sua cadeira. Aí vem a próxima. Mas Cadu, o corte tem muito detalhe. Como é que eu aprendo isso online? Galera, presta atenção, porque aqui está uma das maiores vantagens, gente. Dentro do curso, eu tenho aulas detalhadas, onde você vê cada ângulo do corte. Olha isso aqui, ó. Eu tenho uma aula de 40 minutos de corte, só de corte, hein? Na plataforma. Imagine quantos detalhes que cabe em 40 minutos, gente. E o melhor, você vê e revê quantas vezes precisar. Travou numa posição? Volta ao vídeo. Esqueceu o ângulo? Assiste de novo. Isso é ouro na sua mão. Você aprende no seu ritmo, repetindo o quanto for preciso, até encaixar de verdade. E aí tem aquela pessoa pensando: tá, Cadu, eu até aprendo a diagnosticar, aprendo a cortar, mas eu não sei fazer a escova, não sei finalizar. Gente, por isso que eu trouxe aula de escovação dentro do curso. E olha, o curso de corte que ensina a escova junto não existe no mercado nenhum. Por quê? Porque nada adianta do corte perfeito se a finalização não revela ele. Eu quero que você saia sabendo o processo inteiro, o método Cut to Grow completo, do diagnóstico ao último fio finalizado. Agora, talvez o seu maior medo seja esse. Eu vou falar ele com todas as letras, porque eu sei que está passando aí na sua cabeça. Cadu, eu trabalho o dia inteiro. Será que eu vou ter tempo? E se eu comprar empolgado e largar no meio, igual eu já fiz com outros cursos? Pode respirar, porque é exatamente isso que o Cut to Grow foi feito para resolver. Primeiro tempo, esse curso não é para você travar a vida e ficar estudando. As aulas são diretas, você assiste no seu ritmo, de onde estiver. E você não precisa terminar tudo para começar. Assiste uma aula hoje, aplica na cliente amanhã. Cada aula já rende na sua cadeira, gente. E o segundo, e mais importante, você não vai largar no meio, porque o Cut to Grow não é um monte de vídeo para você assistir sozinho e esquecer. Ele tem um desafio Hair Expert, um desafio que te leva passo a passo a fazer o seu primeiro trabalho com o método. Ele te tira da teoria e coloca a aplicar de verdade, para você sair do que vi e achei legal e entrar no fiz e funcionou. Tem a nossa comunidade de alunos junto com você, gente. Ó, galera cortando, postando o resultado, trocando ideias todos os dias. Quando você vê um colega aplicando e dando certo, você é puxado junto. Mais os plantões ao vivo que a gente tem comigo, para quando bater uma dúvida, gente. Olha uma coisa, a Tatiana, a Vivian, a Maria Zeneide, a Micaele, nenhuma delas chegou aonde chegou só assistindo. Chegaram porque aplicaram. E o desafio Hair Expert é justamente o que vai te levar a aplicar, não a deixar o curso parado na sua lista e depois eu vejo. Não vai ser isso. E aí, quando você já sabe fazer tudo isso, tem outra dúvida. Mas Cadu, e na hora de cobrar? Tenho medo de cobrar caro e perder cliente. Por isso que eu também te entrego uma aula de precificação, gente. Como cobrar como especialista sem medo. Porque quando você domina um método que ninguém tem, você para de competir no preço. A cliente paga mais porque ela não acha igual em outro lugar. Essa aula sozinha já se paga, tá? Porque ela muda quando você fatura em cada corte. E tem uma coisa que talvez tenha passado pela sua cabeça. Tá, Cadu, eu vou aprender tudo isso, mas como é que a minha cliente vai saber que eu sou especialista de verdade? Por isso que quando você conclui o método, você sai certificado, especialista em crescimento pelo método Cut to Grow, gente. E isso não é um papel qualquer para pendurar na sua parede. É o que diz para sua cliente que você domina o método,
que você é referência naquilo. Quando ela vê que você é certificado em crescimento, ela confia. Ela entende por que você cobra o que cobra. Ela conta para as amigas que achou um especialista de verdade. O certificado é que faz deixar de ser mais uma e te colocar em um lugar de autoridade. E aí chega a dúvida que talvez seja a maior de todas. Tá bom, Cadu. Eu aprendo a diagnosticar, a cortar, a finalizar, até a cobrar. Mas e o mais difícil? Como é que eu consigo cliente? Ah, tá. Aqui na minha região ninguém conhece ainda. Gente, essa dúvida é que mais aparece. E justamente nela que eu preparei uma coisa que ninguém no mercado tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu nessas aulas o tanto de mulher me procurando todos os dias atrás de um especialista em crescimento? Lembra das mensagens? Gente, do Brasil inteiro e de todo canto, procurando alguém que resolva o cabelo. E eu sozinho não consigo atender todo mundo, gente, nem de perto. Então, preste atenção no que eu criei. Chama-se Sistema de Cadeira Cheia. É a primeira rede de indicação de especialista em crescimento no Brasil. E deixa eu te mostrar uma coisa como funciona, tá? Na prática. Olha aqui na tela comigo, vem cá. Imagine uma mulher que quer recuperar o cabelo. Ela entra no nosso site, pesquisa a cidade dela e aparece para ela o especialista em crescimento mais próximo dela, que esteja certificado no método Cut to Grow, gente. Esse especialista pode ser você e vai ser você. E tem mais. Aquele formulário que a cliente preencheu com o contato dela, se ela for da sua região, vai direto para você. Você recebe o contato de uma cliente que já está procurando exatamente o que você faz. Ela já quer. Ela já te achou. Só falta você atender, galera. Você deixa de ser um profissional escondido que ninguém acha e passa a ser o nome que parece quando a cliente da sua cidade te procura. Com o contato dela chegando na sua mão, isso não existe em nenhum outro lugar, gente. Em nenhum curso, em lugar nenhum. E olha, eu vou ser sincero, mais uma coisa, tá? Isso não é promessa de encher a agenda da noite para o dia. Depende da procura que tem na sua região. Mas pela primeira vez, você não está sozinho, tentando ser achado. Tem um sistema trabalhando para te conectar com quem já está procurando por você. Então para e repara no que acabou de acontecer. Quando você chegou nessa aula, talvez você tivesse um medo. Aquele medo lá no fundo. E se eu investir e mesmo assim continuar travada na hora de cortar? E se eu gastar dinheiro e ficar exatamente onde estou? Eu quero que você olhe para trás agora e veja. Esse medo não tem mais onde se segurar. Você não vai travar no diagnóstico. Você tem aulas e tem a biblioteca toda de casos para você ver. Você não vai travar no corte. Você tem cada ângulo para você ver e rever. Você não vai travar na escova, no preço e nem na hora de conseguir cliente, gente. E se bater uma dúvida, você tem a comunidade, os plantões e o desafio que te puxa para aplicar. Não tem como você continuar travando. Cada pedaço que te trava hoje, eu já resolvi aí dentro. A única forma de continuar parado é não entrar. Então deixa eu juntar tudo que você recebe quando entra para o Cut to Grow, gente. Para você ver o tamanho do que está na sua frente. Você recebe um método completo, diagnóstico, corte ângulo por ângulo, a frente, a finalização e a escova. Tudo que eu construí em mais de 100 mil cortes de cabelo. Você recebe os plantões de dúvida ao vivo comigo para destravar sempre que precisar. A aula de precificação para cobrar como especialista. As aulas de escovação que nenhum curso de corte ensina, tá? A nossa comunidade exclusiva de aluno, tá assim, A biblioteca Cut to Grow com tudo gravado para ver e rever quantas vezes quiser. O desafio Hair Expert que te leva a aplicar e ainda divulga o seu trabalho. E no final, o seu certificado de especialista em crescimento. E ainda, tu leva o sistema de cadeira cheia, cara.
que coloca o seu nome na frente das clientes na sua região. Olha só, olha, se eu fosse somar tudo isso, o método, os plantões, precificação, cara, a escova, a comunidade, a biblioteca, o desafio, o certificado e ainda o sistema de cadeira cheia, cara, o que te entrega cliente, pô, isso passa tranquilo de R$4.000. 4.276 para ser mais exato, tá? E olha que cliente que a cadeira cheia te traz, nem tem como botar preço, mas você não vai pagar 4.276 nem perto disso. Por quê? Porque eu lembro de onde eu vim, gente. Eu sei como é o bolso do cabeleireiro que está começando, que está lutando. Eu não quis fazer um preço para poucos. O Cut to Grow inteiro, com tudo isso que eu te falei, sai por apenas R$997. Ou 12 vezes de R$103. Pensa numa coisa, R$103 por mês é quase o valor de um corte seu. Um corte por mês paga o curso que vai mudar todos os outros cortes da sua carreira. E agora eu quero que você pare de ver isso como um gasto. Por quê? Não é. É investimento. E investimento bom é o que volta, gente. Deixa eu te fazer uma conta para você assim, ó, por baixo. Hoje você cobra, vamos supor, uns R$50 no corte. Quando você vira especialista em crescimento, você passa a entregar um tratamento, gente. Não é um corte qualquer. E aí você cobra R$70 a mais. Só 70. E passa a cobrar 120. Agora presta atenção. Imagina que você atende só 10 clientes do Cut Grow no mês. Só 10. Cara, são R$70 a mais em cada uma. Isso dá R$700 a mais no seu bolso todo mês. Em menos de 2 meses, só com esse aumento, o curso já está pago inteiro, gente. E os 700 a mais continuam caindo todo mês para o resto da sua carreira. E olha, eu fui por baixo, tá? Não contei as clientes que voltam, porque o método é tratamento. Não contei com o sistema de cadeira cheia que pode trazer cliente. Não contei quando você cobrar não 70, mas 100, 150 a mais, quando virar referência na cidade. Com tudo isso junto, o investimento de 997 vira o melhor negócio que você já fez na vida. Olha o que aconteceu com a Valéria, 30 dias depois que ela virou especialista em crescimento. Mudou no meu preço, mudou tudo, porque antigamente eu fazia um corte a R$50, né, gente? Foi R$50 era o meu corte, qualquer tamanho, era o meu corte, era 50. Depois foi para 80, e quando eu ganhei mais assim confiança e vi que realmente o Cut to Grow muda cabelos, muda a vida, eu começando a cobrar 100 agora. E no faturamento, tipo, eu faturava 2, 3, agora eu tô faturando R$5.000 em corte. E eu acredito tanto nesse curso, eu sei o quanto ele está completo, o quanto ele está bom, que além de tudo isso, eu te dou uma garantia que ninguém no mercado te dá. Preste atenção, porque é em 3 camadas. Você entra e tem 90 dias para assistir um curso inteiro para aprender o método. Se nesse tempo você achar que não aprendeu, o problema é meu, não seu. E aí eu te dou mais 90 dias, só que agora de acompanhamento, para eu te ajudar até você aprender de verdade. E se mesmo depois de tudo isso, depois de 90 dias para aprender, dos 90 dias de acompanhamento, e ainda assim não der certo para você, eu te devolvo o seu dinheiro todo e ainda te pago R$500 do meu próprio bolso pelo seu tempo que você perdeu. E quem é que faz isso, galera? Só que quem tem certeza absoluta de que o método funciona, eu estou colocando o meu dinheiro. O risco é todo meu. O único risco que sobra para você é continuar exatamente onde você está hoje. Antes de você sair dessa aula, eu quero te pedir uma coisa. Para tudo que você está fazendo agora, feche os olhos comigo. Pode fechar, sério. Eu quero que você se imagine daqui a 1 ano, mas não do jeito que você está hoje. Eu quero que você se veja como especialista em crescimento na sua região. Imagina a sua agenda cheia, com semanas de espera, com clientes que atravessam a cidade para sentar na sua cadeira.
Imagina a cliente saindo do seu salão, olhando no espelho, quase chorando, porque o cabelo que ela achava que nunca ia crescer voltou. E ela vai contar para todo mundo que foi você. Imagina o seu nome sendo falado na cidade. Quer resolver o cabelo? Procura fulano, ele é o melhor nisso. Imagina o quanto você vai estar faturando. Cobrando como especialista, não disputando preço com ninguém. Lembra tudo que eu te contei que esse método fez por mim? Eu saí da favela da Vila Kennedy. Hoje eu tenho um salão num shopping da Barra da Tijuca. Faturo o que nunca sonhei. Levei minha família para conhecer o mundo. E o que mudou tudo foi uma decisão. A decisão de apostar nesse caminho, gente. Agora, ainda de olhos fechados, eu quero te perguntar: o que você quer realizar com isso? O que muda na sua vida quando você vira essa referência? Pensa na sua família. Pensa no que você sempre quis dar a eles e ainda não conseguiu. Pensa no profissional que você sabe que pode ser. Pode abrir os olhos. Essa pessoa que você imaginou, ela está a uma decisão de distância. Antes de você decidir, deixa eu te lembrar tudo o que te espera do outro lado dessa decisão. Você vai ter um método Cut to Grow completo, diagnóstico, corte ângulo por ângulo, a frente, a finalização e a escova. Os plantões de dúvida ao vivo comigo, a aula de cobrar como especialista, a comunidade, a biblioteca e o desafio Hair Expert. O seu certificado de especialista em crescimento e o sistema de cadeira cheia, que coloca o seu nome na frente das clientes da sua região. Tudo isso que junto passa de R$4.000, você leva por R$997, ou 12 vezes de 103, gente. E ainda com a minha garantia, aquela do 90 para aprender, mais 90 para você de acompanhamento, entendeu? E se mesmo assim não der certo, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago R$500 do meu bolso. O risco é todo meu, gente. E preste atenção agora, porque isso é importante. As inscrições para a terceira turma do Cut to Grow abrem na segunda, dia 6 de julho, às 10 horas da manhã. Mas quem já tomou a decisão, quem assistiu essas 3 aulas e falou: é isso que eu quero o Cadu como meu mentor, não precisa esperar parado até segunda, gente. Clica no link aqui embaixo e preenche o formulário, porque ali você entra para o nosso grupo VIP. Filho. O grupo dos comprometidos, dos que já decidiram que não vão deixar essa passar. E quem está no VIP, sai na frente. Quando a porta abrir na segunda, você já está lá dentro. Pronto. Não vai correr atrás depois. E tem mais. Na nossa aula ao vivo de domingo, eu vou liberar uma novidade exclusiva. Só para quem está nesse grupo VIP, tá? E pode acreditar, quem entra não se arrepende. E ainda tem uma última coisa para você fazer. Igual nas outras aulas, eu tenho um último teste para você sobre o conteúdo de hoje. É rápido. E ele é que fecha a sua jornada nas 3 aulas. Quem participou até o final vai levar um certificado da jornada especialista em crescimento, mas precisa ter feito todos os testes, hein, gente? E olha que importante, além da novidade do grupo VIP, tem o presente de participação. Aquele que eu venho prometendo desde a primeira aula, para quem participou das 3 aulas e fez os 3 testes, são coisas diferentes e presta atenção. A novidade exclusiva é para quem entrar no grupo VIP. E o presente de participação é para quem completou a jornada e fez os 3 testes. E os 2, eu vou revelar ao vivo no domingo. Porque domingo eu vou fazer uma aula extra, ao vivo, comigo. E ela tem um papel importante. É onde eu vou tirar todas as dúvidas que ainda estão te travando. Aquela última coisa que te impede de decidir, você vai poder perguntar e eu respondo na hora. É lá também que eu revelo a novidade do VIP
e o presente que quem completou a jornada. 2 motivos para você não perder essa aula por nada. E quanto às inscrições abrirem, presta muita atenção numa coisa. Lembra do sistema cadeira cheia? Aquele que coloca o seu nome na frente das clientes que procuram um especialista na sua região? Ele é só para quem entrar no primeiro dia, gente. Nas primeiras 24 horas depois que o carrinho abrir. Quem entrar depois disso não leva o bônus, né? E olha, esse é justamente o bônus que te entrega cliente, o que fez o seu investimento voltar mais rápido. Quem deixa para depois, perde a parte de encher a agenda. Então, quando abrir, entra no primeiro dia e garante tudo. E agora, no fim de tudo, você tem 3 caminhos na sua frente, gente. Só 3. O primeiro é achar que consegue fazer isso sozinho. Tentativa e erro. Juntando vídeo solto na internet e levar anos que eu levei para descobrir o que eu tô te entregando pronto. O segundo é fingir que essa oportunidade não existe, fechar essa aula, voltar para sua rotina, continuar cortando com medo, vendo a cliente sumir, disputando o preço. E daqui a 1 ano está exatamente no mesmo lugar. Ou o terceiro caminho. Entra para a 3ª turma do Cut to Grow, me aceita como seu mentor nessa jornada, ter um método completo, suporte, comunidade, sistema cadeira cheia e começar a virar referência na sua região. Os 2 primeiros caminhos você já conhece, já tentou e já sabe onde eles terminam. O terceiro é o único que muda a sua história. A vaga de especialista na sua cidade está aberta. Alguém vai ocupar ela. Depois dessas 3 aulas, eu quero que seja você. Então fica ligado. As inscrições para a 3ª turma do Cut to Grow abrem na segunda-feira, gente. Dia 6 de julho, às 10 horas da manhã. Eu vou mandar o link para você, no nosso grupo e no seu e-mail. Então fica ligado. Por quê? Então deixa essa notificação ligadinha lá e fica de olho no grupo e de olho no e-mail. Porque quando abrir as vagas com o sistema cadeira cheia, são as primeiras a sair. E não esquece, se você já decidiu, entra para o grupo VIP agora, pelo formulário aqui embaixo. E vem para a nossa aula ao vivo de domingo. Eu vou estar te esperando para a gente fechar essa jornada junto, gente. Te vejo lá.